Para aqueles que adoram saber informações referentes à revisão da vida toda, hoje preparei um assunto que pode ser do seu interesse, então me acompanhe na sequência desse vídeo e confira a informação que eu tenho para passar para você. Olá, aqui é o Rogério do canal Falando de Direito, trazendo para você um conteúdo honesto, atualizado e de qualidade. Porque o nosso compromisso, você já sabe, que é desenrolar o complicado e descomplicar o enrolado. Hoje eu preparei aquele assunto que todos os meus inscritos adoram, falar sobre revisão da vida toda. Mais especificamente referente à regra de transição, essa nomenclatura que nós já ouvimos tantas e tantas vezes, mas não compreendemos a sua essência, qual é o seu sentido primeiro, e é isso que nós iremos conferir neste vídeo. Primeiro, eu gostaria de trazer um conceito do que é regra de transição, para compreendermos tudo aquilo que a revisão da vida toda trata nesta tese, o tema 1102. Vamos entender. Regra de transição, ela tem a sua finalidade suavizar uma regra que é mais gravosa, que é mais penosa, que vai trazer para o segurado uma dificuldade maior, tendo em vista as mudanças na legislação previdenciária, as mudanças no contexto de Brasil, as mudanças no contexto econômico. Nesse sentido, a regra de transição ela tem por finalidade, e isso, meu inscrito, precisa ficar muito claro para você que está aguardando a revisão da vida toda e saber qual é o teor completo da revisão da vida toda. É muito importante saber que a regra de transição ela tem a sua finalidade suavizar uma regra que se torna mais penosa para aqueles que estão vivendo aquele momento. Vocês conseguem compreender que a regra de transição ela tem essa finalidade de suavizar uma regra mais penosa, mais gravosa? Vamos dar um exemplo. Digamos que o seu direito está abrangido pela Lei A. De repente, no curso daquele seu direito, sobrevém uma Lei B, que altera alguns elementos da Lei A e que vão afetar diretamente o seu direito. Pensando nessa afetação, nesses efeitos que vão ser dados no seu direito, o legislador, para não prejudicar tanto o trabalhador, cria regras de transição de forma a suavizar, de forma a amenizar aquela situação que se demonstra pior para o trabalhador. É o caso da reforma da Previdência. Muitos, na data da aprovação da reforma da Previdência, estavam em vias de se aposentar. Então, não seria justo com essa população, com esses trabalhadores, já aplicar uma regra permanente, porque eles estavam em vias, faltavam 2 anos, 3 anos, faltavam alguns pontos para completar a aposentadoria por tempo de contribuição. Pensando nessa situação, se cria a regra de transição. Na revisão da vida toda, foi a mesma situação. Devido às urgências, à reestruturação da Previdência, foi necessário criar uma regra que alterasse os direitos daquela época, porém, para aqueles que estavam em vias de se aposentar, criou-se a regra de transição. Para ficar claro, eu vou trazer aqui a lei, como é que estava lá na Lei 8.213 em 91, quando ela trouxe a forma de cálculo por meio do seu artigo 29. Acompanhem comigo, eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam verificar juntos. Então, nós vamos olhar aqui o artigo 29. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Nós estamos aqui olhando o artigo 29. O artigo 29, ele vai tratar aqui do salário-benefício e também vai apresentar o período base de cálculo.
já faço um convite para vocês, vou tratar num vídeo específico sobre o que é período base de cálculo. Não percam, já faço um convite, você que está me acompanhando aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição desde já, venha fazer parte da nossa comunidade de direito previdenciário, porque assim você vai poder acompanhar todos os vídeos atualizados de revisão da vida toda. E já deixa aquele gostei, aquele like esperto, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e encaminhe para outras pessoas. Igualmente importante, ative o seu sininho para receber vídeos, notificações como essa desse vídeo que eu estou falando com vocês. Retomando, no artigo 29, nós temos aqui que a base, que a forma de cálculo vai levar em consideração todo o período contributivo. Vejam que aqui, por ocasião da redação original da Lei 8.213, no seu artigo 29, inciso 1 e inciso 2, especificamente aqui no inciso 2, ela trata de todo o período contributivo. Neste caso, neste momento, não havia nenhuma ressalva referente ao início do período contributivo, no caso 7 de 1994, julho de 1994. Nós não temos nenhuma referência, isso em 1991. Foi necessário, então, que em 99 que adicionasse aqui um artigo, o artigo 3º da Lei 9876 de 99, explicando que o início do período base de cálculo se daria em julho de 1994. Por que isso? Porque a sistemática anterior à redação da 8.213 era a seguinte, que o período base de cálculo seria as últimas 36 contribuições. Nesta sistemática, o planejamento previdenciário do trabalhador, qual era? Recolher as maiores contribuições nesse período, que a partir dessa média se chegaria à aposentadoria daquele trabalhador. Para não prejudicar esses trabalhadores que tinham esse formato de planejamento previdenciário, criou-se a regra de transição por meio do artigo 3º da Lei 9876 de 99. E aqui eu vou colocar na tela para vocês. Vejam, para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, que vier a cumprir as condições exigidas para concessão dos benefícios do regime geral da Previdência Social, no cálculo do salário de benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido. Aqui está a regra de transição, meus queridos inscritos, desde a competência de julho de 94. Vejam que essa previsão do artigo alterou aqui, com referência aqui ao artigo 29 da Lei 8.213, que é o artigo que a gente acaba de ler. Nesse sentido, essa regra, essa alteração aqui do termo inicial do período base de cálculo se deu em 99, posterior a 1991, com a finalidade de suavizar, de amenizar os gravames que iriam incidir, que iriam incorrer naquele trabalhador que estava se planejando nos últimos 36 meses. Faz sentido? Vocês sabiam dessa informação? Eu já faço outro convite. Comente, deixe aqui o seu comentário. Este é o espaço reservado para nós interagirmos. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião, se você sabia dessa regra. E aí, vocês estão gostando do vídeo? O vídeo está sendo pertinente? Está fazendo a diferença na vida de vocês? Se está fazendo, já deixa aquele like esperto. Resumindo, a regra de transição, ela tem essa finalidade de suavizar uma regra mais penosa, como no caso aqui da reforma da Previdência, e também podemos fazer uma interpretação analógica, uma interpretação no caso da revisão da vida toda. A regra de transição, ela nunca foi pensada como uma forma de diminuir o impacto econômico.
É isso que nós precisamos ter em mente e que os ministros do STF precisam entender. A regra de transição, ela não foi pensada para amenizar, para suavizar o impacto econômico nos cofres públicos, mas sim para suavizar uma regra que afetaria diretamente aqueles que estavam em vias de se aposentar. Esse é o conceito, é a ideia principal da regra de transição. E a regra de transição, ela não pode prejudicar. Se ela for para prejudicar, então não deve ser aplicada. Ficou claro? Gostaram do vídeo? Então compartilhe. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, com o cachorro, com o gato, com o periquito, com o papagaio, com todo mundo, porque esse vídeo pode fazer a diferença na vida deles. E nos veremos no próximo vídeo. Até mais!